Olá pessoal, essa é a Sandra E esse é o Moisés. e a gente vai dar continuidade aqui à aplicação pessoal da carta à igreja de Esmirna, que é a segunda camada, certo? Isso. Se você está gostando dos nossos vídeos e se você acha que é importante a gente estudar a Bíblia, então dá um joinha aí, né? Compartilha, se inscreva, tá bom? Para ajudar o nosso canal. Então nós estamos estudando a igreja de Esmirna, cujo nome tem a ver com morte, né? Com a mirra, que é também o presente que Jesus ganhou para a morte, né, para embalsamar o corpo. Nós vimos que é uma igreja que sofreu muita morte, muita perseguição. Jesus se identificou com ela, né, dizendo assim: eu sou aquele que estava morto, mas eu vivo, estou vivo, porque eles foram levados à morte, à estaca, inclusive o próprio bispo dessa igreja, como nós vimos no vídeo anterior. Então, nós lemos a promessa, que é o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. E agora nós vamos ver uma segunda camada de entendimento dessa igreja, que é uma aplicação pessoal. Então, esses que se dizem judeus e não são, né? Nós já vimos algumas possibilidades, os legalistas e tudo, mas será que podem estar relacionados com a nova doutrina de que a igreja toma o lugar de Israel no plano de Deus? Porque isso é uma coisa muito séria, né? É uma blasfêmia, porque faz de Deus um mentiroso, porque todas as promessas que ele faz para Israel são promessas permanentes. Então a igreja não substitui Israel. Israel foi deixado aqui de lado e o Senhor está lidando com a igreja dele hoje, mas o Senhor, na sua palavra, tem um monte de promessas que ainda vai voltar lá para Israel. Exatamente. E ainda vai lidar lá com Israel, né? Ok. Nós temos promessas de que vamos sofrer na Bíblia, né? Em 2 Timóteo 3,12, diz assim: e também todos os que piamente, né, com santidade, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Isso é uma promessa que nós temos na Bíblia. Então, quem não está disposto a sofrer, não pode ser cristão, entendeu? Porque ser cristão já significa isso, que você vai sofrer. Ah, mas eu quero ser aceito e amado por todo mundo. Não vai, porque nem Jesus foi, nem os apóstolos, nem os discípulos foram. Também a igreja brasileira, né, no geral, não sofreu perseguição como em outros países, na Ásia, no Oriente Médio, né? Mas nós, como missionários, trabalhando entre povos indígenas, a gente sofreu perseguições, né? Tanto declarada assim, como velada. Então, a gente experimentou isso, né? Tanto de órgãos do governo, como até mesmo dentro de área indígena, por grupos indígenas que perseguiam a gente por sermos cristãos. Né? Por levar a palavra de Deus. Então a perseguição e o sofrimento e tribulação faz parte do discípulo, faz parte de ser discípulo de Jesus, né? Então não dá para excluir, tá? Então se você quer andar realmente com Jesus, você vai sofrer perseguição, você vai ser odiado, né? Mas isso não tem a ver, essa tribulação, com o julgamento de Deus sobre o mundo no final dos tempos, na grande tribulação. Só para deixar claro mais uma vez. Isso é a ira de Deus, né? Porque no final dos tempos, naquela grande tribulação que vai ter, Deus vai derramar o seu furor sobre a terra. E a igreja de Jesus, desde que ela começou, ela vem sofrendo perseguição por amar a Jesus, por proclamar o nome de Jesus, tá certo? E Sandra, em um dos nossos vídeos lá no começo, a gente fala sobre isso, né? Que a perseguição, sobre a perseguição, né? Que até esqueci o que eu ia falar. Vou continuar que eu vou lembrar. Tá. Então, por que os cristãos sofrem perseguição? Vamos pensar sobre isso? Por que eles sofrem? Para glorificar a Deus, está lá em Daniel 3, 16, 18, também 24, 25. O sofrimento, a perseguição também, disciplina, é uma disciplina dos nossos pecados, né, conhecidos. Está lá em Hebreus 12, de 5 a 11, nós não vamos ler todas essas referências, porque são muitas e o tempo não dá. Mas se você anotar aí e for ler, você vai verificar. Hebreus 12, de 5 a 11, Tiago 4, 17, Romanos 14, 23, 1 João 1, 9, mostra como essas perseguições aí nos disciplina, né, na questão dos nossos pecados. Isso. Também a perseguição e o sofrimento vem para evitar que caiamos ainda mais em pecado. 1 Pedro 4, de 1 a 2. E também para nos afastar do orgulho. O orgulho, para derrubar um cristão, é rapidinho. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Paulo tinha um espinho na carne e tinha um problema nos olhos. A gente não sabe se o espinho era o problema nos olhos, se são duas coisas diferentes,
mas a gente sabe que ele tinha isso, que ele falava que era para manter ele ali humilde, e a minha graça te basta, Jesus falou para ele. Ele entendeu o propósito do sofrimento dele, do espinho na carne. Ele não ficou reclamando, né, murmurando, mas ele entendeu o propósito. Nós temos duas referências, Gálatas 4:15 e 6:11 também. E também a perseguição e o sofrimento é para construir a nossa fé, para fazer a gente crescer, Romanos 5:3-5, para ensinar obediência e disciplina, Atos 9:15-16, Filipenses 4:11-13, para equipar-nos a confortar os outros que estão passando por tribulações, 2 Coríntios 1:3-4, para provar a realidade de Cristo em nós, 2 Coríntios 4:17-11, para ser testemunho até os anjos, João 1:8, Efésios 3:8-11, 1 Pedro 1:12 e Tiago 1:2-4. Então, assim, existem várias razões por que nós sofremos perseguição. Mas uma vez que você aparece no mundo com o cheiro de Jesus, entendeu? E esse é para o cristão que é cristão verdadeiro. Você vai ser amado por uns e odiado por outros. Você vai ser seguido por uns, mas vai ser perseguido por outros, né? Eu lembrei o que eu queria falar ali antes, assim, essa questão da perseguição, né? Dessa tribulação que a gente passa, que é a tribulação da vida. Ela não tem conexão com o julgamento, com a ira de Deus. E quando você olha os padrões na Bíblia, no Velho Testamento, quando Deus trazia o julgamento sobre um local, ou sobre um povo, sobre uma nação, sempre ele livrava o justo. Tem várias referências, né? Busque os nossos vídeos que a gente fala sobre isso aí. Então é interessante você fazer essa separação. A tribulação, Deus usa a tribulação, a aflição, o sofrimento para purificar a gente. Essa é a verdade. Tirar de nós aquilo que atrapalha a gente de andar com Ele. Vimos recentemente de um pregador na conferência da MTB sobre isso. E é bem interessante, porque se você recebe como disciplina, porque a Bíblia diz que Deus disciplina o seu filho, a quem ama. Então, se você entende que o sofrimento, se você está sofrendo por causa de Jesus, porque está andando em obediência com Ele, e você está enfrentando a aflição, receba como disciplina, como um momento de purificação na sua vida. É fácil? Não é fácil. Mas Paulo disse que quando ele entendeu que quando ele estava fraco, quando ele estava na tribulação, na aflição, no conflito, ele entendia o quê? Que ali o poder de Deus se aperfeiçoava. Então, esse é o entendimento sobre a perseguição, sobre a tribulação, sobre as aflições da vida, né? E creio que quanto mais se aproxima os finais dos tempos, maior vai ser a perseguição aos cristãos, em todos os sentidos, né? Então, vamos ver agora a terceira camada de entendimento dessa igreja. Nós vimos a histórica, vimos a pessoal, agora nós vamos ver essa terceira, que é uma aplicação profética. Então, Esmirna é a igreja perseguida. Então, nós vimos a primeira igreja era apostólica e agora essa aqui é a igreja perseguida. Porque ela entra no período, até Constantino, de uma grande e intensa perseguição. E sabe qual é a precaução que Jesus tem com essa igreja? Nenhuma. Jesus não teve nada de negativo para falar dessa igreja. Olha que coisa mais linda. Jesus olha e vê uma igreja que está sendo perseguida, que estão sendo queimados, eles perdem tudo, perdem os seus bens, perdem as suas famílias, eles são presos, eles passam fome, são torturados, chicoteados e por fim sofrem uma morte horrível. Então não tem nada de negativo que o Senhor fala para essa igreja. Essa foi a igreja de Esmirna. E agora nós temos a terceira carta que Jesus fala para João escrever, que é para a igreja de Pérgamo. Dentre centenas de igrejas que já haviam naquele tempo, por que Jesus escolheu essas 7 igrejas? Porque elas estão em lugares especiais para servirem de mensagem ao mundo em todos os tempos. Por isso a gente fala sempre da camada profética, tá bom? Então no capítulo 2, no verso 12, nós estamos em Apocalipse, capítulo 2, verso 12, está lá a igreja de Pérgamo. Qual é o título, né, que Jesus se dá para essa igreja? Estas coisas diz o que tem a espada afiada de 2 gumes. Lembra que a maneira como Jesus se identifica com essa igreja já tem a ver com todo o histórico dela, né? Espada é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Então, o que significa Pérgamo? Significa cidade da serpente. Olha que interessante. Vamos agora para a primeira camada de entendimento, que é a histórica, né? Esta cidade, ela está localizada a 77 quilômetros de Esmirna. Como vocês estão vendo, as igrejas que nós estudamos até agora estão mais ou menos próximas, né? Uma média de 100 quilômetros de distância umas das outras. Éfeso era o centro político, né? Que nós já vimos. Esmirna era o grande centro comercial. E agora Pérgamo? Pérgamo é o grande centro religioso. Centro religioso, cujo significado do nome dela é a cidade da serpente. Bem sugestivo, não é, gente? Então, na história, antes de Alexandre o Grande, a cidade era menor que um castelo no alto de um monte. A fundação da cidade é antes do tempo arcadiano e a cidade se torna um centro principal para a cultura grega. Aliando-se cedo aos romanos, quando esses se levantaram acima dos gregos, né? Porque vocês sabem que os romanos dominaram os gregos, mas absorveu toda a cultura, toda a filosofia grega foi assimilada pelos romanos, né? Ela se torna uma cidade extremamente rica e próspera no tempo dos romanos. Foi a capital oficial de Roma nas províncias da Ásia por 2 séculos. Por falta de proximidade com a rota principal de comércio, ela eventualmente perde para Éfeso, porque lá era o centro mais forte, que era a sua rival, porque Éfeso tinha uma localização muito melhor. Pérgamo está a cerca de 20 quilômetros do mar, 77 ao norte de Esmirna. Hoje a cidade de Bérgama, chamada Bérgama, tem a população de 42 mil. No passado era cerca de 200 mil. Então, assim, ela diminuiu bastante. É dito dessa cidade que Zeus, o deus grego, né, havia nascido lá. E o grande altar se localiza num penhasco. É uma fundação, gente, de 38 metros por 35. A altura dele é 50 metros. 50 metros é, nossa, meu Deus, imenso. E num penhasco, assim, sabe? E ele é fechado entre colunas, né? Será que esse lugar estranho, altar de Zeus, né, num penhasco, com toda essa coisa monumental, seria o trono de Satanás? Que está lá no verso 2:13? Zeus é um deus que tem filhos meio humanos e meio deuses, ou seja, possivelmente um anjo caído, né? Nefilins. Um dos ídolos mais venerados em Pérgamo era Aesculapius ou Asclépio. Essa variação de nome tem, né? Que tem a ver com a serpente, tá, gente? Então, os caduceus tinham como emblema da cidade um bastão com 2 cobras enroladas, uma cabeça de frente para outra. Então, as cobras eram enroladas no bastão e uma cabeça ficava de frente para outra, assim. Esse era o símbolo da cidade, né? Depois, os gregos usaram o símbolo do bastão com uma serpente enrolada. Então, começou com esse povo, né, os caduceus, que tinha esse emblema aí. Depois, os gregos pegaram esse mesmo emblema e vai passando, né? Depois, vocês vão ver que a gente tem até hoje na medicina, tem esse bastão com essa cobra enrolada. Então, originalmente, surgiu da serpente, talvez, né? Originalmente, surgiu da serpente de latão que Moisés havia levantado. Está lá em Números 21, 8, 9. Vocês lembram disso? O pessoal estava sendo picado por serpente no deserto e morrendo. Então, Deus fala para Moisés, ele faz uma serpente, né, de latão, coloca no bastão e todo mundo que olhasse para aquela serpente era curado, né, do veneno da cobra. Que é interessante, né? Quer dizer, o pecado no bastão, uma figura de Jesus, tá? Então, alguns estudiosos, eles acreditam que se originou dali, desse evento. Por isso que Asculapius era o deus da cura. Entendeu? Essa serpente no bastão significava a cura. Por quê? Porque quando o povo era picado, olhava para ela no deserto e era curado. Agora, imagina, um evento que aconteceu lá no deserto, quando o povo saiu de Israel, foi passando assim, ó, séculos e séculos, séculos, até chegar aqui nos gregos e nos romanos, né? O negócio foi todo deturpado. E que influenciou até hoje, né? Que é o símbolo da medicina. E é interessante que essa história, né? Ela não faz muito sentido. Moisés fez uma cobra de latão
colocou num bastão, trovões. E quem levantava era curado, quem olhava para essa cobra, né, era levantado, porque ele tinha que levantar esse bastão bem alto e as pessoas que olhassem lá eram curadas do veneno da cobra, né? Mas quando você vai lá em João 3,14, Jesus compara a serpente de bronze, né, o zinco, com o próprio Filho do Homem sendo levantado na cruz. O próprio Jesus faz isso. Porque todo o nosso pecado foi colocado nele, porque a cobra é um símbolo do pecado, né? Então, aquela serpente de Moisés, ela ainda existia no tempo do Ezequias, está lá em 2 Reis 18,4. E ele teve que destruir porque o povo estava adorando a serpente. Meu Deus. Entendeu? Queimando incenso e chamando ela de Neustã. Vocês vão ler essa história lá em 2 Reis 18,4. Então, foi uma deturpação de algo que foi bom, mas é um perigo, especialmente porque era algo autêntico, né? Então, o que é Neustã? Neustã significa pedaço de latão. Serpente é símbolo do pecado, gente. E latão é o que sustenta o calor no julgamento, entendeu? Para queimar, né? É bem interessante. Serpente no poste significa pecado sendo punido. Jesus foi feito pecado por nós. Então, essa Aesculapius era adorada em muitas religiões naquele tempo. E até hoje ela é um símbolo na área da medicina. A Aesculapius era reconhecida como semideus, filho de Apolo e da Virgem Cornóis. Disse que ele tinha poder para desviar a morte. Era assim que eles entendiam. Então, alguns estudiosos dizem que os gregos pegaram essa história por causa do que aconteceu lá atrás, com Moisés e o povo de Israel no deserto. Em Pérgamo, nessa cidade, tinham instituições de saúde. Interessante de novo, né? A tal cobra que cura, ó. Cidade da serpente, né? Então, antes mesmo da prática de medicina científica começar com Hipócrates, né, que prosperou por 8 séculos, já tinha algumas instituições de medicina, né, estabelecidas nessa cidade. Funcionavam mais como psiquiatria, né, através de sugestões. Então, eles induziam sono, usavam drogas e outros métodos lá para causar sonhos no paciente, e esses sonhos eram interpretados pelos sacerdotes mais tarde. Eles usavam banhos, sussurros, consultas, era uma mistura, né? Músicas, jogos e outras técnicas para uma questão terapêutica, né? Então, a palavra Pérgamo também ela é dividida em 2 partes. Mas eu acho que isso a gente vai ter que deixar para o próximo vídeo. Já deu tempo? Então tá. Então, nós vamos no próximo vídeo trabalhar um pouco mais a palavra Pérgamo. Pessoal, compartilhe o nosso vídeo para quem gosta de estudar a palavra de Deus. Tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Deus abençoe, até o nosso próximo vídeo.